Satnam. Eu sou Ana Sofia e sou instrutora de Kundalini Yoga. Vou compartilhar aqui um conhecimento sobre respiração e prana que eu considero fundamental. Então, na perspectiva do yoga, cada humano é constituído por diferentes camadas. Na verdade, são campos energéticos, onde há camadas corporais e também camadas sutis. Lembrando que a física quântica já comprovou que o átomo é composto basicamente de energia. Tem apenas 1/100º de milésimo de matéria. E nós somos feitos substancialmente de quê? De átomos. Nós somos muito mais energia do que alguma matéria. E assim tudo mais que nos cerca, né? Voltando para a questão das camadas dos entes humanos, então, na visão do yoga, uma das mais importantes é a camada músculo-esquelética. Poderia se falar também ósseo-muscular, uma expressão mais simples. Essa camada responde muito prontamente às variações psicológicas, né? Então, quando nós ficamos um pouco agitados, o nosso corpo se contrai, se movimenta, né? Quando estamos tristes, eventualmente a gente se contrai também, ou felizes, abrimos o peito, né? Existe uma conexão importante aí, um diálogo, uma interação permanente entre a dinâmica psicológica e a estrutura músculo-esquelética. Isso é bastante claro. Tem uma outra camada, que também é bastante perceptível, que é a camada das emoções e afetos. Conforme as situações acontecem, vão surgindo sentimentos, emoções e afetos diversos, né? Nos sentimos corajosos ou receosos, ou frustrados ou esperançosos, ou amando ou odiando, né? Uma gama de sensações, enfim. Essa camada emocional afetiva, que se relaciona muito intimamente com a camada que eu referi antes, a músculo-esquelética, também é um campo energético que constitui a estrutura humana, porque nada acontece no vácuo, né? Mesmo as emoções e os sentimentos dependem de uma dimensão energética para acontecer. Os hormônios, inclusive, influenciam muitas emoções. E o nosso humor, claro. A neurociência, que eu gosto de estudar também, para ter uma compreensão melhor desse universo todo do Kundalini Yoga, explica muito bem isso, né? Como funciona essa parte do cérebro, que é chamada também de cérebro químico ou emocional, né? É fantástico como tudo ocorre. Bom, mas tem também uma outra estrutura energética, que é a camada mental e intelectual, que são os processos de pensamento, que ocorrem o tempo inteiro em cada um. Na verdade, nos avaliando bem, nós podemos facilmente perceber que quase sempre nós estamos pensando no passado ou no futuro, lembrando de alguma coisa que passou, ou imaginando algo que vai acontecer, ou mesmo projetando algo que a gente quer que aconteça ou que não aconteça, né? Aí já tem essa reação afetiva ao pensamento, né? Essa conexão da camada mental e intelectual com a emocional afetiva. Enfim, existe essa camada de atividade mental constante, associativa, ligada à memória, um movimento de memórias. E dentro dessa tem uma outra camada, que é um pouco mais crítica, pode-se dizer assim, é uma cognição mais racional, com uma capacidade de distinção das coisas, que eventualmente consegue diferenciar o que é plausível e, portanto, possível, né, do que é pura imaginação, pulsionada por memórias ou por emoções. Aí essa subcamada diz assim, peraí, mas será que é assim mesmo, né? Essa subcamada nos dá a possibilidade de racionalizar as coisas, né? Toda essa estrutura humana que está em movimento, todas as 3 camadas, das quais acabamos de falar, elas funcionam movidas à matéria-prima memória. São os registros absorvidos nos 3 planos, ou camadas, né? Primeiro no plano mental e intelectual, que é o que nós estudamos, o que absorvemos, o que apreendemos de uma forma ou de outra, né? Não há dificuldade de visualizar isso. Segundo, no plano emocional afetivo, são as lembranças de experiências que também movem pensamentos, expectativas, receios, anseios, né? Tudo isso é memória. A própria projeção do futuro se baseia no passado. O
que a gente gostaria ou não gostaria que acontecesse, geralmente tem referenciais do passado, né? E terceiro, no plano músculo-esquelético, que também memoriza movimentos tensionais, que acabam se tornando crônicos, são as chamadas couraças musculares, né? Aquelas áreas do corpo que, por sofrerem tensão muscular repetidamente, acabam ficando encouraçadas, rígidas, né? Reforçando a ideia anterior, né? O ser humano tem essas estruturas: a músculo-esquelética, a emocional-afetiva e a mental-intelectual. E tem uma outra camada que é a que mais interessa para toda essa nossa conversa, que é aquela que movimenta tudo isso, que faz com que tudo isso esteja sendo impulsionado a acontecer, que interfere absolutamente sobre essas outras 3 camadas, que é a camada ou dimensão da vitalidade, a força vital, a própria vida, né? É energia, é pulsão, basicamente o que a gente chama de energia vital ou densidade vital, né? É a força da vida. E também tem uma outra dimensão que a gente precisa levar em conta, que é uma dinâmica corporal assim muito própria, podemos dizer assim, uma condição bastante complexa, que é essa parte da estrutura humana que se move a partir de uma inteligência que não é individual, que não é de cada um, que é da natureza, que é uma inteligência como um chip colocado em cada humano, né? Uma inteligência natural que regula a vida e traz conhecimentos básicos para a sobrevivência. Então, instintivamente, nós sentimos sono, fome, nos cuidamos para sobreviver. É a inteligência básica da sobrevivência, um chip da natureza em cada ser humano, que faz com que a nossa espécie continue existindo, né? Não se trata de um aprendizado individual. Tem um exemplo simples que ilustra bem isso, né? Nós aprendemos ao longo da vida o que comer, o que é bom ou ruim em termos alimentares, os horários para isso. Mas fome a gente já sente desde que nasce. Lembra os bebezinhos recém-nascidos instintivamente buscam a mama da mãe para se alimentar. E assim por diante, são as necessidades básicas das pessoas. Há uma inteligência instintiva aí, né? Tem outro exemplo que vem bem ao encontro do assunto. Todo mundo respira, queira ou não, a gente não escolhe, se trata de inteligência da natureza. No entanto, a natureza, esse chip da natureza, faz com que cada um respire o mínimo para não morrer, né? E aí é o ponto principal. Isso é insuficiente para que a gente consiga explorar toda a potencialidade mental, cognitiva, afetiva que é inerente a cada humano, que na verdade necessita de uma intensidade vital muito maior do que o básico que se faz para sobreviver, né? Ou seja, para não morrer. E sobre isso, né, tem uma condição básica que a gente está vivendo na Terra. Na verdade, uma pandemia planetária que não é perceptível, não reconhecível, porque já está normalizada, né? E que só aumenta mais ainda as consequências dessa própria condição, que é uma absoluta precariedade vital, uma baixa carga vital que afeta os campos psíquico e emocional, que causa o que exatamente? Que uma pessoa interprete a vida sempre de um jeito difícil. Tudo parece mais complicado, qualquer obstáculo fica parecendo algo intransponível, quando ao contrário, se ela tivesse uma intensidade vital diferente, com mais energia, a própria lente a partir da qual ela está vendo a situação seria outra, né? Ela já poderia entender aquilo de outro tamanho e reconhecer nela mesma uma força capaz de atravessar. Então, a fragilidade vital gera uma fragilidade emocional e mental, que faz com que a interpretação da realidade fique comprometida, porque assim enxergamos pequenos pontos desafiadores ou dificuldades como coisas muito grandes, ou muito maiores do que seriam se vistas em outra condição de vitalidade. Então, a baixa vitalidade gera uma vida fraca, uma vida frágil, uma vida insegura e receosa. E o que uma vida insegura e receosa causa? Ela gera uma tentativa de ter sempre uma certeza sobre o momento seguinte.
uma busca por controle sobre tudo. É uma situação complicada, né? Porque a gente não consegue controlar a vida, absolutamente. O que existe é alguma previsibilidade, muito pequena, inclusive. Então, inicia esse círculo vicioso, né? As pessoas querem ter controle, mas não tem, porque a vida é imprevisível. Aparentemente, isso amplia a própria fragilidade, e a fragilidade, por outro lado, faz com que o olhar, a partir do qual é observada a realidade, fique distorcido para um tamanho maior do que de fato seria se essa realidade estivesse sendo vista, né? Por uma lente mais transparente, com um nível de vitalidade maior, com mais ânimo. Quando nós estamos animados, tudo não parece mais fácil, né? Nós estamos com ânimo, com energia, com vida, então passamos mais facilmente por pequenos obstáculos. Isso tem a ver com vitalidade, tem a ver com essa camada ou dimensão prânica da estrutura humana que está intimamente ligada com a respiração. E respiração é o modo mais rápido e imediato de absorver energia vital, também chamado prana, né? Nós absorvemos o oxigênio na respiração e junto com ele o prana. Lembrando que o oxigênio é a parte mais grosseira, né, do que nós respiramos. E a energia vital é algo muito mais potente do que a eletricidade. É ela que faz com que tudo se mova. É o sopro da vida, né? Esse sopro divino que nunca parou de ser dado, que continua sendo dado o tempo inteiro e continua sendo recebido o tempo inteiro e geralmente continua sendo mal recebido o tempo inteiro. E essa força que é a energia vital se transforma em tudo. Força no sistema nervoso, no sistema glandular, que tem relação com os centros de armazenamento dessa força que existe na estrutura humana, conhecidos como chakras, né? E a vitalidade das funções psicológicas, da dimensão emocional afetiva, que permite que a gente viva mais intensamente, né? A quantidade de prana na estrutura humana determina realmente a forma como funcionam as demais camadas energéticas do ser. Tem uma comparação interessante que eu gosto de falar, porque fica gravada na memória. Eu escutei de um professor e nunca mais esqueci. Sabe aqueles bonequinhos de pilha, quando a pilha começa a ficar fraca e o boneco começa a andar meio devagar? Se a gente respira mal, estamos como um bonequinho daquele. E se a gente está andando devagar, nem sabe, nem se dá conta, porque todo mundo está andando do mesmo jeito, né? Porque isso já é normal. Tem um termo já que foi cunhado, se chama normose, que é a patologia da normalidade. E nesse caso que estamos falando, a normalização daquilo que é muito abaixo do potencial para o qual a existência convida o ser humano, né? Então aqui vai uma reflexão bem importante. A vida é o que ela é. E se a gente está desenergizado, com pouca energia vital, vamos achar que está difícil. Mas talvez não seja a vida que seja ou esteja difícil. Pode ser que nós é que estamos frágeis, talvez. A ampliação da vitalidade é um ingrediente fundamental, é até quase uma coisa sem sentido de se falar, né? Se a gente para avaliar, porque isso é o básico. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, desconhece esse básico, né? É tão fundamental para a vida. Porque o aumento da vitalidade é a ampliação da intensidade da própria vida, né? É a vida forte, abundante. Então, vamos respirar, né? Eu sempre tenho em mente um conceito que para mim é absoluto, é uma verdade. A chave para controlar a mente é o controle da respiração. Então, me posicionei melhor, porque agora nós vamos para a parte prática da respiração, que é algo básico que se aprende numa primeira aula de yoga, que é a respiração natural. O que acontece? Por uma série de motivos que eu vou explicar num próximo vídeo para vocês, o ser humano nasce respirando corretamente. Se a gente lembrar de um bebezinho, né? Quem já teve um bebezinho em casa, bota ele no trocador para trocar a fralda, né? Aquela barriguinha deles se expande,
se contrai para respirar, né? Inspira e contrai para exalar. Então, os bebezinhos recém vieram da fonte primordial, eles estão respirando absolutamente correto, né? E por uma série de acontecimentos da vida, a gente acaba lá pelas tantas com essa nossa respiração invertida, que todos nascemos respirando corretamente e acabamos com a respiração invertida. Olha, um percentual muito mínimo de pessoas chega numa aula de yoga respirando corretamente. A respiração diafragmática é aquela correta e que utiliza o diafragma para colocar o ar para dentro e para ajudar a colocar o ar para fora. Então, o que acontece? O diafragma, ele está situado aqui na cavidade abdominal, abaixo do pulmão, e ele tem uma função importante na respiração, que é a seguinte: quando o diafragma desce, o abdômen cresce, abrindo espaço com a descida do diafragma para que o pulmão possa se encher de ar. Quando nós exalamos, o diafragma sobe e o abdômen encolhe. E nesse movimento, o diafragma ajuda o pulmão a expulsar o ar. Porque não é só uma questão de respirar o suficiente, é também uma questão de exalar o suficiente. Porque senão nós ficamos com o ar viciado dentro do corpo, né? Sobe. Então, inspira, abdômen cresce, o diafragma desce. Exala, o diafragma sobe, o abdômen encolhe. Essa é a respiração natural, correta. Não é muito fácil a gente readaptar o corpo nessa respiração correta. Por quê? Porque são anos e anos e anos respirando de forma errada, né? Mas sim, o corpo é sensacional, né? O corpo se adapta, ele se organiza muito rapidamente. Então, se vocês tiverem o cuidado de prestar atenção nessa respiração e ir treinando ao longo do dia, vai ser cansativo no início? Vai, porque vão ter que ficar se lembrando, né, de respirar correto, enfim. Pode até dar uma certa tontura inicial, por quê? Porque tá botando mais prana para dentro, mais oxigênio, mais energia vital, e o corpo não está acostumado com essa vitalidade. Então, pode ser que dê uma tontura inicial e dá uma segurada, vai mais devagar. Mas ao longo do dia, se lembrando disso e incorporando na rotina a respiração correta diafragmática, já é uma grande coisa, sabe? A respiração que se utiliza também muito na aula de yoga é a respiração iógica, né? Que ela é uma respiração que acontece em 3 partes. Então, começa sempre pelo diafragma, né? Inspira enchendo abdômen, peito e a região clavicular, e exala esvaziando a região clavicular, peito e abdômen. Essa é a respiração iógica. É uma respiração bastante relaxante, vai levando a gente para um estado meditativo importante, de calma, de tranquilidade, reduz muito a ansiedade, né? E tem uma outra respiração que eu vou ensinar agora também, porque é muito usada numa aula de Kundalini Yoga, que é a respiração do fogo. Ela é basicamente diafragmática e ela é muito curta e rápida, né? E o objetivo principal que a gente tem que ter em mente nessa respiração do fogo é que a ênfase é na exalação, porque quando é o momento de inspirar, o ar vai entrar automaticamente. Então eu vou subir aqui para vocês visualizarem. A gente começa inspirando e depois a gente só vai exalando. Então percebe que a gente começa exalando e quando a gente solta, quando a gente descontrai, o ar imediatamente entra por conta própria. Não é um esforço repetido de exalar
E depois inspirar. Exalar e inspirar. Exalar e inspirar. Não é isso. A gente exala e solta. E o ar se enche. O pulmão se enche de ar. Exala e solta. Exala e solta. Essa é a respiração fogo. Ela é muito rápida para trazer energia vital. Ela, em 3 minutos da respiração de fogo, é um revitalizante assim, sensacional. E essas técnicas de respiração podem ser usadas no dia a dia, facilitam muito, porque trazem energia vital. E também essa técnica de respiração alternada se faz fechando as narinas com os dedos polegar e indicador, muito boa. Traz tranquilidade e equilíbrio dos hemisférios do cérebro. É legal fazer algumas vezes ao dia. Uma respiração muda tudo. Prana é vida real e abundante. E essa é a sabedoria impactante do Waheguru.